Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esdras, no capítulo 10. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a Sagrada Escritura. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as esposas, mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus. Que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que faria segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: Vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus de seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: Que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Meus irmãos, despedidas, elas nem sempre elas são fáceis. Às vezes a pessoa arruma uma oportunidade de negócio no outro país, ela é obrigada a ir para esse negócio, a se despedir dos seus parentes e morar na China, né? Eu estou acompanhando aí na internet, muita gente está saindo do Brasil para ir morar na China, ou seja, do outro lado do mundo, né? Um país onde as oportunidades de negócio são imensas. Então as pessoas acabam, de certa forma, tendo que se separar, tendo que ir embora, tendo que se despedir dos seus parentes, dos seus amigos. Outros vão fazer faculdade em outro estado, a pessoa vai estudar, vai fazer faculdade em outro estado, né, recebe uma oportunidade de passar pela universidade. Agora a gente tem aí o Sistema Único das Universidades, que a pessoa pode escolher, faz uma prova única e pode escolher em qualquer lugar do Brasil. Então outras pessoas saem, vão para outros estados para poder estudar, jovens se despedem das suas famílias também, vão viver as suas vidas. Outras pessoas precisam mudar de município para poder... porque tiveram oportunidade de trabalho. Eu recebi, por exemplo, a informação de um amigo meu, que lá no interior de Minas tem oportunidade de trabalho, muita oportunidade de trabalho. Então, as pessoas acabam migrando aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o lugar que a gente está, para ir para o interior de Minas, para ir para o sul de Minas, para poder trabalhar. E, de certa forma, isso provoca uma ruptura e as nossas emoções elas acabam sendo afetadas. Os nossos sentimentos acabam sendo afetados por causa dessas despedidas. Também existem despedidas que são menos traumáticas. Por exemplo, você sai do emprego que você não queria ficar mais. É uma despedida, mas não é uma despedida que vai gerar um trauma assim para você. Você já não queria ficar mais lá. Você já viu que o teu tempo, né, se expirou naquele lugar e agora você quer uma nova oportunidade de trabalho.
A despedida de alguém que aconteceu comigo há uns anos atrás, pela graça de Deus, de você se despedir do setor privado para o setor público. Você é aprovado em um concurso público, aí você chega lá para o teu patrão e fala assim, ó, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, mas agora eu tenho que pedir demissão porque eu vou lá assumir a matrícula. Não é uma despedida boa, meus irmãos? É uma despedida boa. Não é a despedida quando você, de certa forma, é transferido para um lugar melhor, é transferido para um município que você tem melhores condições de vida. Quando você, por exemplo, despede-se do aluguel para a casa própria, quem é que já teve essa oportunidade? Né, você morava de aluguel, né? Graças a Deus, né, irmão Walter? Você morava de aluguel e em um certo momento você vai morar na sua casa própria. Você se despede daquele lugar onde você morou, onde você construiu memórias. Por exemplo, eu, quando eu casei, eu fui morar de aluguel. Então, né, eu morei de aluguel há alguns anos, e quando eu me despedi, que eu fui morar na minha casa, graças a Deus, aquele lugar, de certa forma, tinha uma memória afetiva. Afinal de contas, foi ali que eu passei os primeiros anos do meu casamento. A verdade é que, de uma forma ou de outra, estamos constantemente envolvidos em despedidas, e quase sempre somos profundamente afetados por elas. Então, as despedidas, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa dinâmica existencial. Né? De tempos em tempos, a gente, de certa forma, a gente está vivenciando essa condição. O sacerdote Esdras, que é o autor desse livro, ele se encontrava diante de um impasse extremamente delicado. O povo de Israel havia retornado do exílio, eles fizeram por onde ir ao exílio, eles foram infiéis a Deus, a tal ponto de inserirem prostitutas e prostitutos cultuais dentro do templo do Senhor, ou seja, eles profanaram a adoração a Deus, e por causa disso, Deus resolveu exercer juízo sobre eles, os enviou ao exílio. Eles ficaram 70 anos no exílio da Babilônia, sendo tratados pelo Senhor. E agora, por um decreto improvável, né, como o diácono Bruno falou hoje de manhã, por um decreto improvável, um rei estrangeiro, que não tinha fé em Deus, concede um indulto àquele povo, e aquele povo retorna para a sua terra. Eles voltam para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, eles precisavam reconstruir a sua identidade nacional. Afinal de contas, a identidade deles estava fragmentada. Havia uma deficiência naquela identidade. Então, eles retornam para aquele lugar com o objetivo de reconstruir o templo. Eles reconstroem o templo, com o objetivo de reconstruir a cidade, reconstruir os muros de Jerusalém, e eles reconstroem os muros de Jerusalém, e também com o objetivo de reconstruir o povo, reconstruir a adoração, para que a adoração a Javé fosse solidificada. Afinal de contas, eles não poderiam errar mais. Eles já tinham errado o suficiente. Por isso, Deus o enviou ao exílio. Ao retornar do exílio, eles precisavam adorar somente a Deus. Eles precisavam entender que somente o Deus de Israel era o Deus objeto de adoração. Nenhum outro Deus deveria ser adorado. Só que dentro desse processo acontece um problema grave. Os israelitas, eles contraem matrimônio com mulheres estrangeiras. E isto era proibido pela lei. A lei de Moisés proibia que eles casassem com mulheres que não fossem da linhagem de Israel. Por um motivo muito simples. Porque dentro daquele contexto cultural, essas mulheres, elas adoravam outros deuses. E pelo fato de elas adorarem outros deuses, elas poderiam influenciar os seus maridos nesta adoração. E existe prova disso da Bíblia, que esse foi o pecado de Salomão. Salomão estava indo muito bem, mas quando ele contraiu um matrimônio com muitas mulheres estrangeiras, no final da sua vida, ele afrouxou ali o pulso, e ele acabou levando Israel à ruína. Então, havia esse problema grave dentro desse contexto aqui, onde os homens e as mulheres de Israel eram impedidos de contrair matrimônio com pessoas estrangeiras. O que estava acontecendo era que a identidade nacional deles corria risco. Porque os seus filhos não falavam mais a língua dos hebreus, mas falavam a língua dos outros povos.
se comunicava como os outros povos. E nem dentro desse contexto aqui, os filhos fazendo isso era muito perigoso. Porque ao se comunicar com a língua dos outros povos, ao absorver a cultura dos outros povos, a cultura de Israel, que era ligada diretamente à adoração a Deus, ela corria risco. Porque se você se relaciona culturalmente dentro de um outro contexto e a tua cultura ela fica de lado, se a cultura de Israel era ligada diretamente a Deus, a adoração a Deus corria o risco de acabar. Então você imagina a seguinte situação: você está vivendo dentro de um contexto onde possivelmente corre-se o risco do Senhor não ser mais adorado. Esse era o problema aqui. Daí a necessidade dessa tomada de decisão radical, onde eles resolvem mandar as suas mulheres e os seus filhos ir embora. Aí você pode estar pensando assim, pô, mas isso é absurdo, essa é loucura. Como que é? Aí a gente está pensando com a nossa mente de hoje, como que eu, caso com alguém, e casar com alguém que não seja crente, não vai mandar ninguém para o inferno? É desaconselhável, mas não vai mandar ninguém para o inferno. Como que eu caso com alguém que não faz parte da minha fé, e agora, depois de anos, eu tenho que mandar as minhas mulheres e os meus filhos embora? Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Eles mandaram as suas mulheres e os seus filhos embora. Para nós, isso pode parecer absurdo. Para nós, isso pode parecer uma coisa muito louca. Mas, para eles, fazia muito sentido, porque eles corriam o risco de um colapso espiritual e de um colapso identitário. Por isso que eles precisaram fazer isso. Meus irmãos, eu vim aqui nessa noite para conversar um pouco com você sobre esse episódio, mas eu não quero enfatizar a condenação. É importante que a gente fale sobre condenação, sim. É importante que a gente fale sobre pecado, é importante que a gente fale sobre mudança de posturas, mas eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu não vim aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu vim aqui com o objetivo, no meu coração, de falar com você, que mesmo que você esteja vivendo uma situação que aparentemente é uma situação irreversível, mesmo que você esteja vivendo uma situação que é uma situação de dor, é uma situação de estrago, é uma situação de tragédia, eu prefiro ficar com a fala dessa personagem que apareceu aqui, Secanias. Mesmo que você esteja vivendo diferentes problemáticas, a palavra que eu tenho para você nessa noite de ceia é: ainda existe esperança. Porque no meio daquele problema, no meio daquele caos, se levanta este homem chamado Secanias, dizendo o seguinte: enquanto a isso, ainda existe esperança. Meu irmão, a tua vida não acabou. Você não é desgraçado. Você não é um estorvo. Você não é alguém incorrigível. Da mesma forma que esse povo procurou corrigir as suas falhas e reconectar o seu relacionamento com Deus, eu digo para você nessa noite, pela graça e misericórdia do Senhor, ainda existe esperança. E esta esperança, ela está muito baseada em algumas coisas que a gente faz, em alguns comportamentos que a gente desenvolve. Porque a gente percebe aqui que ele fala, ainda existe esperança. Mas essa fala é proferida dentro de um contexto de admissão. Eles admitem as suas culpas. Havia um problema ali. Eles haviam casado com mulheres estrangeiras, era o costume da terra. Mas em nenhum momento eles disseram assim, todo mundo faz desse jeito. Isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte da nossa sociedade. Isso aqui é normalizado no nosso meio. E em nenhum momento eles fizeram isso. Esses homens e essas mulheres, eles choraram
prostrados diante de Deus. Eles lamentaram a sua culpa. Eles admitiram a sua culpa. Foi um lamento profundo. Não foi qualquer lamento. Uma comunidade toda que se coloca diante de Deus, chorando e prostrando, clamando a graça e a misericórdia do Senhor. Essa responsabilidade, essa admissão de responsabilidade, ela é um passo fundamental para o caminho da cura. Quero compartilhar uma história com você. Imagina a seguinte situação. Você vai a um médico. Você está sentindo algumas dores. Está sentindo alguns medos. Você está desconfiado que tem alguma coisa ruim com você. Não sabe o que é, mas está desconfiado. Aí você vai ao médico. Aí você chega lá no médico, cabeça baixa, com a mente a mil. Já ficou algumas noites sem dormir. Já esteve ansioso. E começa a conversar com o médico. Você não sabe muito bem nem o que você vai falar. Você não tem muita noção do que você vai falar. Você não sabe exatamente o que você está sentindo. Ou você não quer falar exatamente o que você está sentindo. Mas aí vem o médico, com todo cuidado, com toda a calma, chega para você e te pergunta: me conta a tua história. Fala o que está passando nesse seu coração. Aí a gente começa a falar, a gente começa a abrir o nosso coração, ele começa a fazer perguntas, a gente responde essas perguntas, ele começa a investigar o nosso passado, a gente fala sobre o nosso passado, e daqui a pouco aquela sensação de culpa ela é aliviada, porque a dor ela continua ali, mas agora nós não estamos mais sozinhos, porque você está no ambiente de cura. Aí esse médico chega, quando ele faz todo o diagnóstico, ele chega e fala: muito bem, gostei de te ouvir, agora vamos tratar. Meus irmãos, quando eu e você admitimos as nossas responsabilidades diante de Deus, Deus opera na nossa vida como um médico. Ele opera na nossa vida como um tratador, como alguém que veio para poder trazer a cura, como alguém que veio para poder trazer a solução. A igreja é o hospital das almas. Nós estamos aqui neste lugar diante do médico dos médicos, daquele que tudo pode prover. E quando a gente admite as nossas falhas, a gente faz isso. A gente admite as nossas falhas diante de Deus para a gente poder ser tratado. Quando a gente admite as nossas falhas diante de Deus, não é para a gente ser escorraçado. A igreja não é lugar de escorraçar ninguém. A igreja não é lugar de pisar na cabeça de ninguém, de destruir ninguém. Quando a gente admite as nossas falhas diante de Deus, é para sermos tratados. Assim como a gente conta para o médico o nosso problema para ser curado, nós contamos para Deus as nossas deficiências, as nossas necessidades, a fim de sermos aperfeiçoados, porque o Senhor nos aperfeiçoa. E esse contar, esse falar, parte de uma admissão de responsabilidade. Quando eu e você admitimos a nossa responsabilidade, abandonando as desculpas e agindo para resolver. Porque tem situação que a gente coloca desculpa. Tem situação que a gente fala, que a gente começa a racionalizar e falar um monte de coisa. Mas a partir do momento que nós admitimos a nossa responsabilidade e a gente não coloca mais desculpa nenhuma, a gente fala a coisa como realmente aconteceu, a gente está na posição certa para que Jesus venha curar a nossa alma. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele é especialista em mudar completamente a existência. Pessoas que eram consideradas perdidas, pessoas que eram consideradas sem solução.
hoje estão na casa do Senhor, dando glória e honra ao nome do Senhor, Deus bendito. Pessoas que eram tidas como irrecuperáveis. Não, isso aí é irrecuperável. Esse aí não tem mais jeito. Mas chegou diante do médico dos médicos e foi curado. E foi curado porque reconheceu a sua incapacidade, reconheceu a sua falha, reconheceu aquilo que precisava ser melhorado, e Jesus foi lá e atuou de maneira miraculosa. Ainda existe esperança, meu irmão. Mesmo que a situação esteja feia, mesmo que a situação esteja nebulosa, ainda existe esperança. E essa esperança, ela parte também de um posicionamento de resolução, que a gente admite. Agora eu vou resolver, agora a gente vai resolver. Porque quando ele fala que ainda é esperança, ele está falando de uma coisa que é como se fosse um fio que leva à solução do problema. Porque o problema está aqui. Existe uma separação abissal entre o problema e a solução. Mas a esperança é o fio que liga esses dois pontos, que liga o problema à solução do problema. Porque essa esperança, ela estabelece mecanismo para que esse problema seja resolvido. Permita-me ilustrar. Imagine a seguinte situação: existe uma casa antiga, onde pessoas estão morando nessa casa, onde pessoas habitam essa casa. Chega a prefeitura lá na porta daquela casa e bate na porta daquela casa e fala assim: ó, precisamos fazer uma vistoria aí. Precisamos que essa casa seja investigada por nós. Aí a prefeitura faz aquela vistoria, identifica alguns problemas estruturais e dá o seguinte veredito: essa casa, ela precisa ser interditada. A prefeitura interdita a casa. Para os habitantes da casa, é um choque. Afinal de contas, a minha casa vai ser interditada. A minha casa, ela vai ser... Eu não vou poder morar mais na minha casa. Para essas pessoas, existem duas opções. Ou deixar a casa fechada até que ela desabe, até que ela desmorone, ou fazer uma reforma, para que a casa continue de pé. Fazer uma reforma é difícil. A gente precisa mexer nas estruturas, a gente precisa derrubar a parede, a gente precisa modificar cômodos. Aquele quarto que era o quarto de estimação, mas está todo cheio de filtração, aquele quarto que ninguém pode mexer, para que essa casa se mantenha de pé, aquele quarto tem que ser aberto, e tem que ser modelado, tem que ser modificado. Então, uma obra, ela traz custos. Uma reforma, ela traz custos. Mas, no final, aquela casa que estava condenada, aquela casa que estava decretada a sua extinção, esta casa é reformada e continua de pé. É assim que o Senhor Jesus faz na minha e na tua vida, quando a gente resolver as coisas. Ao invés de nós sermos destruídos, nós somos restaurados pela graça de Deus. Ao invés da gente ser enxergado como um aspecto ruim, ao invés da gente receber uma placa de interdição, ao invés das pessoas se afastarem da gente, porque nós podemos ser destruídos, nós recebemos uma placa aqui na testa, aqui no coração, escrita assim, ó, justo, 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 porque nós fomos justificados pela graça de Deus. E isso, ao invés de repelir, atrai pessoas para junto de nós, para que Deus seja glorificado no nosso meio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos desfazer de tudo que possa impedir o nosso relacionamento com Deus, a fim de nós sermos restaurados. Sabe aquilo que eu não sei, eu vim aqui falar de graça, eu vim aqui falar de esperança,
eu vim aqui falar de cura. Mas sabe aquilo que tem que resolver? Você fala assim, não, isso aqui eu tenho que resolver. Você já escutou isso? Alguém fala assim, não, eu quero entrar para a igreja, mas isso aqui eu tenho que resolver. Você já escutou? Ah, eu quero firmar no reino de Deus, mas isso aqui eu tenho que resolver. Eu quero avançar um pouco mais no reino, mas isso aqui eu tenho que resolver. Ainda existe esperança. Porque quando a gente tem um posicionamento diante de Deus, que é um posicionamento de reparação, essas coisas são resolvidas e Deus vem e transborda o nosso coração de maneira extraordinária para a glória dele. Quando a gente tem esse posicionamento de reparação, a gente também fecha a brecha. Sabe aquelas brechas que a gente deixa abrir de vez em quando? Tem algumas brechas que, se a gente não cuidar, elas infiltram. Se a gente não cuidar, daqui a pouco a coisa desmorona. Quando a gente tem esse posicionamento de reparação, a gente fecha as brechas que nos conduzem à ruína para a gente não colapsar. Meu irmão, eu creio nisso de todo o coração. Isso é uma coisa muito bem enraizada aqui, ó, dentro de mim. Se você está aqui nesse lugar, se você está na comunhão do corpo, se você recebeu o toque do Espírito Santo no teu coração, você não vai ficar para trás. Você não vai colapsar. Você vai crescer e progredir para viver com Jesus eternamente em glória. Nós não somos daqueles que vamos colapsar, nós somos daqueles que vão viver com Jesus lá na glória. Por isso a gente fecha a brecha. Por isso a gente impede que as coisas, elas se degradem. Porque a restauração realizada por Jesus na cruz do Calvário restaura e sustenta integralmente a nossa vida. Porque Ele já restaurou. Ele já restaurou todas as coisas. Nós viveremos no novo céu e na nova terra, no lugar onde tudo será para a glória e honra do nome de Deus. E ainda há esperança, meu irmão. Ainda existe esperança. Porque assim como eles, nós pertencemos ao povo de Deus. Porque Zacarias, ele vai propor aqui que eles façam uma aliança. E ele sabia exatamente o que era uma aliança. Afinal de contas, Deus havia feito aliança com Abraão. Deus havia feito aliança com Moisés. Esta aliança também foi feita com Davi. Deus fez aliança com o seu povo. E a aliança que Deus fez com o seu povo foi uma aliança irrevogável. Então ali eles estavam sendo tratados não para serem destruídos, mas eles estavam sendo tratados para serem curados. Esta aliança é que estabelece se nós pertencemos a Deus ou não. É o que define o nosso pacto com Deus. A pessoa, ela pode morar num país distante, ela pode morar na China, lá no Japão, lá na Coreia, lá no Vietnã, lá na Malásia. Ela pode adquirir os costumes daquele povo. Ela pode ser imersa na cultura. Ela pode falar a língua daquele povo assim, com quase nenhum sotaque. Isso tudo pode acontecer. Ela pode ser assimilada culturalmente. Mas essa pessoa sempre estará vinculada ao seu país de origem pelo passaporte. Ela pode parecer estrangeiro, mas o passaporte é que define a sua identidade. E quando acontecem os problemas nos países, uma catástrofe natural, uma guerra, alguma coisa que traga desequilíbrio social, o que geralmente as pessoas fazem? Mora no país há muitos anos, pega o seu passaporte, vai para a porta da embaixada do país e fala assim, ó, estou aqui, hein, me resgatem. Foi isso que aconteceu com o Covid-19 na China. Na última guerra Israel e Palestina, as pessoas foram para a porta da embaixada e falaram assim, estou aqui, me resgata. Por quê? Porque elas pertencem a um país. É o passaporte que confere a sua identidade.
Nós também temos um passaporte, meu irmão. E esse passaporte, ele foi estabelecido na nova aliança. Na nova aliança que nós temos com Jesus na cruz. É esta aliança que nos define. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, simbolizado na ceia, que nos define. Que determina quem nós somos. Que determina a nossa identidade. As pessoas podem falar de você o que quiserem. As pessoas podem te rotular, podem te categorizar. Mas lá no céu, se você é filho de Deus, você está vinculado à nova aliança, e é isso que te identifica como aquele que pertence a Cristo. É a nova aliança desenhada, determinada na cruz do Calvário. Nós estamos diante de um pacto. Esse pacto foi selado. E esse pacto nos ajuda a nos firmarmos na presença de Deus, nos firmarmos na graça de Deus. Para quê? Para resistir às lutas e às tentações. Se você está passando por luta, se você está passando por tentação, se você está prestes a cair, que é um perigo real, eu e você cairmos é um perigo real, eu tenho uma lembrança para você nessa noite. Lembre-se da nova aliança. Lembre-se da aliança que nós temos com Deus. Lembre-se do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Porque quando a gente se firma na nova aliança, a gente se mantém perseverante na comunhão com Deus, seguros que estamos firmados em Cristo. Meu irmão, eu creio na perseverança dos santos. É isso aqui que me sustenta. O que sustenta a minha e a tua vida não são as nossas habilidades intelectuais, não é o dinheiro que a gente tem, não é o prestígio social que nós recebemos. O que sustenta a minha e a tua vida é a nova aliança derramada na cruz do Calvário. É isso que sustenta a nossa vida. Cristo é o mediador da nova aliança, garantido que pertencemos exclusivamente a Ele. Meu querido e minha querida, ainda existe esperança. Eu não sei como você está, mas nesta noite de ceia eu declaro para você, ainda existe esperança. Porque nós estamos debaixo de uma aliança. E esta aliança, ela é irrevogável. Feche seus olhos.